Cuidar da saúde também é muito, muito bom. Eu sempre tenho parceiros aqui em Cascavel, como o SEONC, por exemplo, para servir de alerta, fazer com que a gente passe a viver mais atento em relação a sinais que o nosso corpo dá. Talvez você já tenha tido o diagnóstico de hepatite A, hepatite B, hepatite C. Já leva muito a sério todo o cuidado, o tratamento, para ter uma boa qualidade de vida. Doutor Daniel, bom dia. Bom dia, Vanice. Qual é a relação entre hepatites A, B e C, se é que existe alguma ligação entre essas doenças, com o desenvolvimento do câncer de fígado? Bom, Vanice, a hepatite A é uma doença autolimitada, geralmente benigna, tem pouquíssimas complicações. E a hepatite B e C estão relacionadas mais ao câncer de fígado, né? Geralmente a hepatite B, 90% dos casos são assintomáticos e as pessoas já têm a vacina, então elas não desenvolvem sintomas, né? A hepatite C, ela pode cronificar, na maioria das vezes. Isso, com o passar dos anos, vai causando alterações crônicas no fígado. E a associação dessas duas hepatites, a B ou a C, podem ocasionar o desenvolvimento de um câncer do fígado. Como é que a pessoa é infectada pela hepatite? Para começar do começo mesmo, para a gente entender esse universo. Bom, a hepatite A é uma infecção comunitária, né, uma infecção em regiões com má higiene, geralmente por contaminação de água ou alimentos, né? Uma infecção oral que a gente chama. A hepatite B e a C é uma infecção por doença sexual, né? Sexualmente transmissível, e uso de drogas injetáveis, às vezes acidente de trabalho na área da saúde, que é raríssimo, transfusão de sangue, então seria geralmente por sexualmente transmissível e sangue contaminado. A gente sabe que hepatite muitas vezes é silenciosa e a gente precisa, no mínimo, de um sintoma para dizer, passarei a ficar mais preocupado, tenho aqui, né, uma pista de que tem algo de errado. No caso do câncer de fígado, o que a pessoa vai sentir? Bom, geralmente quando a pessoa tem algum sintoma de câncer de fígado já é tarde demais, né? O que a gente aconselha quando o paciente tem alguma contaminação por hepatite B ou hepatite C é que essa pessoa faça exames periódicos com algum especialista, um exame de imagem, exame de sangue para procurar um nódulo inicial. Os sintomas associados à hepatite em si são sintomas inflamatórios, como se fosse uma infecção viral comum. Às vezes o paciente pode ter icterícia, que é aquele amarelão, alteração da urina e das fezes, mas não tem algum sintoma específico, né? Quando tem o câncer do fígado associado à cirrose, à infecção crônica pela hepatite, acontece o que a gente chama de insuficiência hepática, que é aquele acúmulo de água na barriga, sangramento, circulação colateral no abdômen, que são sangramentos digestivos também. Então a pessoa tem algumas disfunções do fígado. Chances de metástase? Existe chance de metástase. O câncer de fígado é um tumor muito agressivo. Ele pode ter metástase óssea, metástase pulmonar também. Então a evolução é rápida quando se tem o tumor. Por isso que a vigilância é muito importante. Para as hepatites existe cura, doutor? Existem tratamentos com antirretrovirais, né, o tratamento por vírus, que se forem feitos adequadamente e precocemente, eles podem zerar a carga viral do paciente e isso controla a agressão hepática, né? Essa transformação de cirrose e câncer é causada pela agressão constante do vírus no hepatócito. Então essa agressão contínua durante anos e anos que o paciente fica lá assintomático, que pode desenvolver o câncer. Então se o paciente descobrir e tratar precocemente, a chance de ter uma doença mais grave é muito pequena. Não tem como falar do fígado sem falar em consumo de bebida alcoólica. Se a pessoa já tem hepatite e bebe demais, uma cervejinha de final de semana não é o bastante, vai para os destilados e tudo mais, o quanto isso agrava o problema? Agrava muito, né? A gente tem uma agressão constante pelo vírus e já soma mais alguma coisa tóxica. Então o álcool, existe cirrose exclusiva por álcool, então se você tem o vírus que fica agredindo todo dia teu fígado e a pessoa vai lá e ainda bebe bebida alcoólica que agride também, a chance de transformação maligna ou em cirrose é muito mais rápida e muito mais forte essa chance, né?
Qual é o tratamento de ponta que existe, por exemplo, numa estrutura hospitalar como o SEONC, em Cascavel, com extensão também em Francisco Beltrão, para cuidar desse ser humano que está ali já sabendo que o negócio está delicado? Bom, a nossa meta no tratamento de câncer de fígado é as lesões precoces, né? É o que tem o melhor resultado e chance de cura. O paciente sempre é avaliado conforme a sua função hepática. Então, se o paciente tem uma função hepática normal ou um pouquinho só de perda de função hepática, ele pode ser tratado com cirurgia ou até aquele procedimento que eu já falei aqui mais de uma vez da ablação hepática, que é um tratamento só com queimar o fígado sem necessidade de cirurgia. E também, na progressão de sintomas, o paciente pode passar para outros tratamentos, como quimioterapia, radiocirurgia, que estão à disposição do paciente. A gente sempre precisa dispensar uma dose enorme de esperança em cada um que está ali, porque parece o fim do mundo, mas na maioria das vezes não é. Então, se for falar sobre probabilidade, uma chance de cura, pode apostar as fichas e ficar firme e forte, confiante? Eu acho que é uma grande meta, né, Vanícia? A gente sempre tenta fazer esses screenings e acompanhamentos de paciente com doença hepática crônica. A meta é deixar o paciente curado, porque a gente tem que pensar da seguinte maneira: se o paciente tem um fígado doente cronicamente, ele pode fazer um tumor, tratar e o fígado vai ficar lá doente ainda, porque ele tem uma doença crônica. E pode fazer outro tumor e a gente trata de novo. Então a meta é sempre pescar, a gente achar esse tumor numa lesão pequena, curável, né? Esse é o principal ponto que pode trazer a cura. A chance de cura nesses casos é acima de 90%. Se tem como inicialmente, né? Ali bem precoce. Se tem como dar dicas, por exemplo, para evitar a evolução para um câncer, para aquela pessoa que já tem hepatite, o que entraria na lista de prioridades? De mudança de hábito, enfim? A lista de prioridades certamente é mudança de hábito, não ingestão de bebidas alcoólicas, né? Uma dieta saudável. O tratamento da fonte agressora do fígado, né? Seja uma hepatite B, uma hepatite C, álcool, ou até que agora está em muita evidência que é a esteatose hepática, a gordura no fígado. Já tem paciente fazendo câncer por inflamação crônica por gordura no fígado. Então, hábito de vida, todas essas coisas influenciam no resultado final. Ok. Mais algum recado precisa ser dado? Nesse período de pandemia, tem como fazer uma cirurgia ou outra? Nós estamos fazendo cirurgias, porque a gente acha que a oncologia não pode parar, né? Se nós pegarmos os levantamentos no ano e tudo, tem muito mais morte e paciente grave por casos oncológicos do que por causa da pandemia. Então o SEONC é um hospital que não parou e nós não temos nenhuma pretensão de parar, nós estamos servindo a comunidade como a gente sempre fez. Salvando vidas. Sempre. Muito obrigada, doutor Daniel. Obrigado eu pela oportunidade. A gente precisa levar informação, porque informação também salva, né? Literalmente, porque se a gente estiver a par das coisas, inclusive dar um toque para um amigo, para um parente, nem todo mundo tem a possibilidade de nos ver ao vivo durante o Viva Bem pela manhã, mas depois esse material vai também para as redes sociais, através do Facebook, todo recortadinha essa conversa, e você pode compartilhar, marcar quem precisa ouvir aquilo que foi dito agora pelo doutor Daniel. Volte sempre, doutor. Obrigado. Boa semana para vocês lá, tá? Sempre em ação.